Senhor Jesus, amém? Jesus é o Senhor, amém? Senhor Jesus, irmãos, amém? Senhor Jesus, irmãos, essa semana nós estamos falando sobre Jacó. Desfrutamos essa semana sobre Gênesis capítulo 31, mas eu queria trazer alguns pontos com os irmãos antes da gente entrar nessa questão de Gênesis, amém? Até ligando um pouco no que o Neiva na semana passada trouxe também, muitos pontos positivos. É claro que eu sempre tento observar o que essa história ela pode trazer para nós. Porque a história de Jacó ela foi lá atrás, antes da vinda de Cristo. Mas é o que nós sempre dizemos, em tudo o Senhor tem algo para nos ensinar. Se essa palavra ela chegou até nós, é porque nós precisamos aprender alguma coisa com ela. Aí cabe a cada um de nós estar com o coração aberto, um ouvido sensível e disposto a ter uma mente renovada, transformada, uma mente que ela vai produzir vida de Cristo e não voltar para os elementos da carne. Amém? Então, essa história de Jacó, irmãos, ela é muito interessante e eu fiquei pensando muitas coisas quanto a isso, porque dá para a gente extrair muitas coisas. E a história dele parece bastante com a nossa. Nós nos identificamos bastante com a história de Jacó. Então, eu queria trazer alguns elementos para os irmãos sobre essa questão antes de nós entrar lá no próprio livro de Gênesis. Amém? Queria só ler um negócio com os irmãos, que é o ponto principal que eu quero tocar hoje com os irmãos. O que está governando o nosso coração? Nesses dias de hoje, o que de fato governa, que às vezes nós falamos assim, Deus é tudo na minha vida. Ele é a primícia na minha vida. Deus é a primícia na minha vida. Será que de fato Cristo ele está sendo prioridade mesmo na minha vida? Ou eu estou só querendo as bênçãos do Senhor, mas não quero servir ao Senhor? Eu quero que Cristo me salve. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, mas eu não quero ser um servo deste Senhor. Então, o que está governando o nosso coração? Nós precisamos observar nisso, irmãos. Porque, como até foi colocado para nós, alguns vivem pelo dinheiro, outros vivem pela carreira, outros vivem pelo reconhecimento e outros pelos seus próprios sonhos. Mas a Bíblia nos mostra que Jacó foi um homem governado por uma visão celestial. Mesmo passando por injustiças, perseguições, conflitos familiares e muito sofrimento, ele não desistiu. Por quê? Porque havia recebido uma visão de Deus em Betel. Não foi apenas um sonho bonito, foi uma revelação que mudou completamente sua maneira de viver. Jacó, ele não apenas recebeu um sonho, uma emoção. Jacó, ele recebeu uma visão que ela condizia a respeito dos tempos futuros, que era essa geração que chegaria a Cristo. Embora ele teve todas as dificuldades, que nós sabemos muito bem da história, o Neiva até frisou na semana passada bastante, mas só refrisar, o Jacó, ele foi viver com o Labão, e chegou lá, ele foi muito tratado. Ele foi tratado demais. Ele queria uma esposa, quando ele achou que era posse dela, ele tomou posse de outra. Não é assim? Imagina que você está esperando um prêmio, quando você vai pegar ele, você recebe outra coisa. Então, assim, nós percebemos que a história de Jacó, ele foi muito tratado. O Senhor tratou o coração de Jacó. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Jacó, ele foi ser tratado lá em Labão, lá com Labão. O Senhor nos resgatou lá das trevas, lá fora, colocou na vida da igreja para nós sermos tratados. A vida da igreja é para nos tratar, é para nos curar, é para limpar as nossas feridas, é para transformar a nossa mente.
A vida da igreja é isso. Só que muitas das vezes nós confundimos achando que a vida da igreja ela é um mar de rosas, que nós vamos encontrar sons perfeitos, que não tem problema, que a vida dele já está 100% resolvida, e que eu nunca vou me ferir com irmão nenhum, que eu sempre vou dar certo com todos os irmãos. Pode ser que eu dê certo, mas pode ser também que eu não dê. E isso não pode me desanimar e mudar o curso do meu coração, que é Cristo. Porque nós estamos na vida da igreja para sermos tratados. A vida da igreja ela é para mudar a nossa mente. O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer em Gálatas capítulo 4, vamos abrir aqui. Gálatas capítulo 4, aqui no versículo, a partir do 16, Gálatas 4, versículo 16, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque vejo perplexo a vosso respeito. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Ele estava perplexo com os Gálatas. Aqui eles estavam querendo existiam pessoas querendo atrair eles para si. A nossa famosa, ser faccioso, a pessoa que ela quer causar uma divisão. Então eles queriam atrair para si. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o apóstolo Paulo chega a dizer: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E ele conclui: pudera eu estar presente e falar um pouquinho mais alterado com vocês. Irmãos, quando nós estamos aqui, seja eu, seja o Neiva, seja o Júlio, o Gleison, o Santos, qualquer irmão que for, nós não estamos aqui querendo fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para falar aquilo que nós queremos ou que achamos que é bom. Nós estamos aqui para falar aquilo que precisa ser falado, que Deus determina que seja falado. Irmão, tem hora que, vamos pensar assim, irmão, tem hora que o irmão fala certas coisas, seja eu, seja qualquer um, que isso não me agrada e eu não sou muito a favor. A vida da igreja não é para você, como é que eu posso dizer a palavra? Não é para você concordar ou discordar. Ser partidarismo. A vida da igreja não é para você, eu aceito isso e eu não aceito aquilo. Não, irmãos. A vida da igreja é para ser vivida. É uma escolha. Nós obedecermos à vontade de Cristo ou obedecermos à vontade do homem. O Senhor dá essa liberdade. Eu posso escolher Cristo, mas posso escolher também as vontades do homem. Como aí fora está cheio de pessoas que gostam de pegar essa palavra, maquiar ela bastante, tornar ela linda para as pessoas, para que eles recebam bastante recursos financeiros quanto a isso. Só que, graças ao Senhor, o Senhor tem palavras muito ricas, palavras muito boas, para nós entendermos que nós estamos na vida da igreja para sermos tratados. Para Cristo de fato ser formado em nós, e não sermos apenas pessoas que falam: Cristo mora em mim, Cristo vive em mim, a minha vida é de Deus, mas as minhas atitudes elas não condizem com o Filho de Deus. O que eu faço lá fora não representa a Cristo. Eu não sou o embaixador de Cristo lá fora, porque nós estamos aqui, sentadinhos, juntos, invocando o Senhor, proclamando hinos, imersão. Isso é maravilhoso, irmãos. É a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus para nós. Só que não adianta eu estar aqui dessa forma e quando eu saio, eu tiro a capa e é o Diogo que está aqui dentro. Não adianta isso. Então o apóstolo Paulo, eu peguei esse texto porque Jacó, ele foi muito tratado por Deus. Porque ele muitos defeitos, muitos problemas,
Mas existia algo que era muito importante. A promessa de Deus estava com ele. A promessa de Deus hoje está com nós. Essa promessa está com nós. É a mesma promessa. E nós precisamos continuar. Só que não continuar da nossa forma, daquilo que eu penso. Ah, irmão, eu aceito isso que o irmão fala. Irmão, nós não temos que aceitar nada. Nós não temos que ser questionadores de assim, eu não concordo com isso, eu não aceito aquilo. Essa não é a minha função. Quando eu olho para mim, eu tenho que dar graças a Deus. Falar assim, Senhor, obrigado porque você me colocou na vida da igreja. Que o Senhor me deu a oportunidade da salvação. Que o Senhor me deu a oportunidade de ser teu servo. Eu tenho que dar graças a Deus. E não é dizer assim, Cristo me salvou, mas, entende? Não, irmãos. Quando eu olho para mim, eu que tenho que dar graças a Deus porque estou na vida da igreja. Não é Cristo que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Sou eu que preciso de Cristo. Eu que preciso transformar o meu coração, a minha mente, a minha vida para servir a Cristo. Não é Cristo que tem que se adequar à minha forma de viver, às minhas manias, aos meus costumes, à minha doutrina. É aquele ditado que as pessoas falam lá no interior: pau que nasce torto, morre torto, e até a brasa é torta. Não, irmãos, isso é um ditado. Cristo transforma sim a nossa vida. Quando eu olho para o Diogo lá de trás, eu não consigo enxergar aquela pessoa lá, porque graças a Deus eu busco todos os dias a transformação de Cristo. Quer dizer que eu estou longe disso, irmãos. A minha esposa vive comigo todos os dias, sabe o tanto que às vezes eu sou difícil. Ela sabe, ela está comigo todos os dias. Ela sabe. Mas eu não vou ficar me lamentando lá no passado. Essa bênção, essa promessa, ela está comigo também. E desde o primeiro dia, eu sempre conto isso para os irmãos, desde o primeiro dia que eu entrei naquela porta ali, eu entendi que eu estava aqui para servir os irmãos. Que eu tinha encontrado os irmãos que o Senhor, que há tanto eu orava, Senhor, me coloca com estes. E eu encontrei. Eu me lembro até da situação que na época o Alenilson, ele nem reúne mais conosco, mas ele que me apresentou essa palavra, e ele rodava na linha do ônibus ali, o 1100, e um belo dia eu falei assim, Alenilson, onde quer que vocês reúnem, eu quero ir lá. E eu vim, ele falou assim, procura lá o irmão Júlio na época, o Neiva já não estava mais aqui. Eu cheguei aqui, o Júlio me recebeu, mas quando eu disse a escada que nós reunimos embaixo, eu já tinha certeza que aqui era o lugar que o Senhor tinha preparado para mim. Testificou. Eu já tinha certeza. Foi fácil todo esse tempo, irmãos? Não. Já tive muito problema com muitos irmãos. Muito espinho. Preciso ser uma luz nessa terra. A minha casa, o meu lar, minha família, eu e minha esposa, nós precisamos cada vez mais nos encher do Senhor e ter uma vida com o Senhor. Então eu não posso desanimar, eu não posso olhar para o serviço e abandonar ele porque eu falo assim, meus negócios precisam de mim, minhas terras precisam de mim. Não, irmãos, não. Eu não posso fazer isso. Nós não temos essa escolha. Se quisermos desfrutar dessa promessa e sermos felizes. Reinar em vida. Se você quer ter uma vida de sofrimento, é fácil, irmãos. Coloca o pé lá fora e segue o curso. Que a vida lá fora é sofrimento. Mas Cristo tem nos dado aqui para que nós sejamos transformados. Então, só para finalizar esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo chegou a dizer aqui, pudera eu estar presente agora convosco e falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu pergunto aos irmãos, tem um versículo que ele diz assim, o Senhor
Ele açoita e repreende a todos os filhos quanto ama. Logo, se não sois repreendido, não sois filhos, sois bastardos. Então o que nós temos que entender? Se nós estamos na vida da igreja, nós vamos ser repreendidos. Nós vamos ser tratados. Às vezes eu posso achar que eu sou bom, mas nós não somos, irmãos. Nós precisamos ter a nossa mente renovada e transformada. Precisamos deixar que Cristo trabalhe em nosso coração e em nosso interior. 2 Timóteo, capítulo 2, entra um texto que ele está chegando nessa era e que ele é muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos pegar do 1 aqui. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui ao Timóteo? Timóteo, faz a tua obra. Timóteo, seja fiel, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta. Mas Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Tem um versículo, se eu não estou enganado, em Romanos, que o apóstolo Paulo chega a dizer que o Deus deles é o ventre. Hoje, nós estamos vivendo esse mundo em que as pessoas elas querem se adequar à palavra para viver bem. O irmão até colocou um negócio que eu achei interessante. Deus, Ele não prometeu céu azul, mas não é o céu azul ainda, irmão. Senhor Jesus, Deus, irmãos, Ele não prometeu conforto. Deus não prometeu isso. Muitas pessoas vêm até Deus porque querem só conforto, benefício. Muitas pessoas, porque têm medo do inferno, por isso. Mas não porque querem servir ao Senhor. Porque querem entregar a vida ao Senhor. Mas porque têm medo. Querem benefícios. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser próspero. Eu quero ter conforto. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Mas quando o Senhor Ele te pede, quando o Senhor pede para Ele, não faça isso. Não seja assim. Não toque nisso. Não haja dessa forma, ele não quer. É o jovem rico, né, Oglis? Percebe, irmãos? Negue-se a si mesmo. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer ao Timóteo, Timóteo, vai chegar tempo em que essa palavra, ela vai ser como uma coceira nos ouvidos. As pessoas não estão nem aí para essa palavra. Isso aqui não vai incomodar mais as pessoas. Irmãos, a frase que eu perguntei para os irmãos, o que está governando o nosso coração? Essa palavra, ela nos move ainda? Nós choramos por causa dessa palavra ainda? Nós temos um temor por causa dessa palavra? Amanhã nós vamos entrar nisso. Por que eu vou até tocar nesse ponto também, por que o Esaú, por que o Esaú não herdou? Porque ele era profano. Aí eu fui dar um Google, pesquisar essa questão do profano. Amanhã eu vou explicar para os irmãos. Mas, resumindo, ele era uma pessoa que ele não tinha reverência a Deus.
Ele não tinha temor a Deus. Ele só pensava na sua barriga, no seu estômago, nos seus interesses próprios. Nós estamos na vida da igreja para servir uns aos outros. O Senhor nos chamou para trabalhar. O Senhor não nos chamou para nós termos conforto na vida da igreja. Precisamos trabalhar. Precisamos avançar com essa palavra. A promessa, ela está conosco. Nós precisamos avançar com essa promessa. E não ser pessoas que não estão mais preocupadas com essa palavra, que não querem mais ouvir essa palavra, que não têm mais temor com essa palavra, que é o que está acontecendo com a maioria aí fora, com os nossos jovens, com muitos irmãos que estão se desviando nos seus próprios pensamentos, arrumando mestres para si. Ele quer ouvir sempre uma palavra que testifica com ele. Ele fala assim: essa palavra fulano falou, eu gosto tanto desse fulano, essa palavra que ele fala, eu me encaixo tão bem com ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu até estava comentando com a Isabel mais cedo. A pior coisa na vida que tem é uma pessoa falsa. Que ela ri para você, mas ela quer te apunhalar. É melhor você conviver com uma pessoa que não sorri para você, mas que ela te fala a verdade, do que uma pessoa que ri para você, te abraça, mas não quer ver um buraco, ela te empurra lá para o buraco. A vida da igreja não é para nós ficarmos entenda o que eu estou dizendo, não é para nós ficarmos de risadinha, passando a mão na cabeça, floreando esta palavra e dizendo assim: vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, dá o seu dízimo que o Senhor vai te multiplicar o seu celeiro. Não é isso. A vida da igreja é para nós transformarmos o nosso coração e a nossa mente. Se nós não transformarmos o nosso coração e a nossa mente, nós vamos ficar devedores. Não vai adiantar eu chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu tive todo o tempo, o Senhor me deu os talentos, mas eu enterrei. Isso não vai adiantar. Senhor Jesus. Então, essa é a pergunta. O que está governando o nosso coração? O Jacó, ele amou a primogenitura, irmãos. Ele amou com toda a sua força. E ele recebeu o que ele amou. Nós precisamos converter a nossa energia em amar as coisas do Senhor. Converter a nossa energia em valorizar as coisas do Senhor. Cada vez que nós estivermos lá fora, buscando as coisas do mundo, mais e mais problema nós vamos ter. Porque lá fora só tem problema. Mas aqui dentro, nós conseguimos respirar. Aqui dentro nós conseguimos entender que existe um Deus que Ele é grandioso, que nós não conseguimos mensurar o seu poder, que é imensurável, mas que Ele cuida de nós, que Ele sabe cada fio do nosso cabelo, que Ele cuida de nós, que nós estamos a todo tempo diante dEle. Ele olha por nós, irmãos. Nós temos que crer nisso. Se nós não crermos nisso, nós vamos ficar vivendo de forma religiosa, como lá fora é a religião. Então nós vamos ficar vivendo de forma religiosa, vindo às reuniões como se fosse um costume, muito bom, como se fosse um costume, um encontro social, porque eu tenho medo de inferno, porque eu tenho medo de Deus me castigar. Irmãos, quando nós estamos no serviço, quando nós estamos no processo, no caminho, nós não temos nem que temer essas coisas, porque Ele cuida de nós. E Deus sabe que nós temos dificuldades, sabe que numa hora ou outra nós vamos dar uma trupicadinha em alguma coisa. Mas Ele é fiel e Ele vai continuar nos guardando. Senhor Jesus, queria só pegar um ponto aqui. Em Romanos, capítulo 9,
Aqui conta, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer a história de Jacó com Esaú. Versículo 10, parte do 10, diz assim: E não somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição falecesse, não por elas, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Mas até aqui, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele vem contando sobre essa história de Jacó, que antes deles serem formados no ventre ainda, Deus já tinha amado Jacó. Olha que interessante. O Esaú, ele nasceu primeiro que o Jacó, não é isso? Mas o Jacó segurou no calcanhar do Esaú. Pensa uma coisa dessa, irmãos. Isso parece coisa de filme. Uma criança num ventre sair segurando o pé do outro. Esaú, ele nunca ligou para a primogenitura. Ele não estava nem aí, porque ele não entendia a visão espiritual. Ele não tinha entendido nada do que Deus tinha revelado a Abraão e a Isaque. E é engraçado nós pensarmos, irmãos, eu fui pesquisar sobre essa questão da primogenitura. Naquela época, quando um pai ele transferia a primogenitura, não era só uma transferência comum. Existia todo um processo. Era tipo como uma visão profética do negócio. E não só isso. O primogênito, ele recebe 2 vezes mais a herança do que os outros. Então, se ele tinha X filhos, o primogênito ele ia receber 2 vezes mais. Então, ou seja, em tudo ele tinha vantagem. Mas Esaú não estava nem aí para isso. E Jacó amava isso. Jacó amava. Quando nós trazemos isso para nós hoje, o Senhor, irmãos, ele já nos salvou. Isso é igual o Neiva disse aqui. Tem muita gente que está querendo tirar ainda o pecado da cruz, né, Neiva? Foi isso que você falou, né? O Senhor já nos limpou, já nos libertou, aí quer tirar o pecado e pegar o pecado para si. O Senhor já nos libertou, o Senhor já nos limpou. Só que a questão X da história é: eu amo essa promessa? Ou eu prefiro trocar ela por um prato de lentilha? Prefiro trocar ela pelos prazeres do mundo, pelas coisas dessa terra? Isso é algo que pesa em nosso coração. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, a pessoa chegava para as pessoas na rua e dizia assim: você é casado? Sim, sou. Por 10 milhões, você trocaria sua esposa? 10 milhões? Trocaria sua esposa? Trocaria seu marido? A maioria, irmãos, dizia que trocaria. Porque o prazer está nessa terra, no dinheiro.
Nós somos um povo de propriedade de Deus. O Senhor nos tirou do império das trevas para nós caminharmos nessa visão espiritual, irmãos. Nós não podemos cair no erro como foi Esaú, que tinha uma promessa, mas ele não estava nem, ele era profano, ele não tinha reverência por Deus. Ele não amava as coisas de Deus. Isso tem que pesar em nosso coração. Nós amamos as coisas de Deus? Qual a visão que está governando o nosso coração, irmãos? Qual a visão que está governando o nosso coração? E aí, quando ele fala aqui, o versículo 20, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? É o que eu disse aos irmãos. Na vida da igreja, nós não temos que ir questionando. Por que é assim? Por que é assado? Não. Eu só tenho que me colocar em disposição ao serviço. Se eu não estou disposto a assim, eu não tenho que estar disposto a. É aquele ditado popular. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se eu não estou disposto a servir, eu também não tenho que opinar. Por isso, irmãos, quando nós vemos toda essa palavra, que é o que eu queria trazer para os irmãos, antes de nós entrarmos sobre a questão de Jacó, mas isso aí nós vamos entrar só amanhã, e aí eu queria só finalizar aqui com os irmãos em Hebreus, versículo 12, nós precisamos entender isso em nosso coração, o que está governando a nossa vida. Tá, irmãos? Hebreus 12, o 16 e 17. Irmãos, vamos pegar aqui. Vamos pegar do 14 aqui em diante. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele chorou, irmãos. Ele chorou, ele quis, mas não tinha mais espaço para ele. Tem hora que é difícil a gente falar certas coisas, irmãos, mas quando saíram, e a vida deles se tornaram muito pior. Percebe, irmãos? Nós que estamos aqui, é o que eu falei, nós temos o privilégio de estarmos aqui. O Senhor tem misericórdia de nós estarmos aqui. Essa palavra, ela precisa tocar o nosso coração. O Senhor, o nosso coração, precisa despertar nas coisas do Senhor, irmãos. A vida da igreja, ela já passou por um momento de turbulência, acabou. Nós temos que olhar para frente agora e começar a avançar. Nós temos que ficar olhando mais a turbulência, já passou. Quebrou muitos, quebrou. Muitos irmãos saíram. Mas nós não temos que olhar isso. Nós não temos que olhar para trás do arado. Nós temos que olhar para frente. E continuar essa promessa que Deus colocou aqui em Birité em nós. Porque os irmãos acham que tudo isso aqui é por acaso? Quando nós olhamos até a construção desse templo, que para Deus isso aqui não tem valor nenhum, mas olhando pela condição financeira dos irmãos, ninguém conseguiria dizer que isso aqui estaria aqui. Mas não é, como eu disse, só para nós termos conforto. Isso aqui é para nós utilizar, irmãos. Utilizar para cumprir a vontade de Deus. O Senhor,
Ele tem uma promessa para nós. E nós precisamos evoluir nessa promessa, avançar nessa promessa. Se eu ficar quietinho na minha cadeira, esperando que o que está do lado, ele levanta primeiro, ele também não vai levantar, porque ele vai pensar, o do lado também vai levantar, e o do outro, e o do outro, e o do outro, e volta em mim, e eu não levantei. Entende, irmãos? Então é só isso, irmãos, que eu queria passar para os irmãos hoje. Só essa reflexão sobre o que está governando nosso coração. Esse tempo de agora é um tempo fundamental aqui em Birité, para nós nos aquecermos novamente, para nós avançarmos, não desanimarmos, para as nossas forças, a nossa esperança, tá certo? Convidar aquele amigo, aquela amiga, meu vizinho, minha vizinha, se ele vai vir ou não, é o Senhor quem sabe. Por exemplo, hoje eu convidei um amigo, passando uma situação difícil, falei assim, vamos. Ele falou comigo, não, eu estou na praça aqui tomando um negocinho aqui. Tudo bem. Semana que vem tem mais. Tá certo, irmãos? E todo sábado eu chamo ele. Vamos. Aí ele fala, não, hoje tem um negocinho. Tudo bem. Um dia o Senhor vai liberar ele. Entende? Então, esse momento é para nós aquecermos nosso coração, irmãos. Aqui em Birité nós sofremos, acho que uns 2 anos aí, né, Oglis? Né, Júlio? Né, Neiva? Tá na hora de nós voltarmos a sorrir, irmãos. Voltarmos a ter uma esfera de adoração ao Senhor. Preocupar só com isso, não preocupar com as intrigas, com os problemas. Os problemas sempre irão ter. Sempre vai ter problema. Nós somos provedores de problemas. Nós somos provedores de problemas. Então sempre vai ter. Agora temos que ter paciência, continuar avançando, continuar crendo nessa palavra. Não como o apóstolo Paulo exortou Timóteo, que chegaria tempos em que eles não vão suportar mais ouvir a palavra. Não, mas nós amarmos fielmente essa palavra. Amém? Amanhã a gente continua, irmãos. Jesus é o Senhor.